Muito boa noite, então, a todos os que estão aqui presenciais. Valdomiro, Maciel, Janete, Odete, Lúcia, Maria, a Josi e o professor. Muito boa noite. Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. Então, nós vamos hoje desenvolver uma linha de raciocínio baseado numa abordagem que a irmã Sinhá nos fez na última pesquisa do quarto domingo. Então, nós começamos com o slide onde o título está como A Evolução e a Natureza. Então, vamos nos situar dentro do que é a evolução e por que a natureza associada à nossa evolução. A evolução, dito aqui, a evolução espiritual, não é? São tantas as evoluções. No caso, a que nos importa, interessa e que deveria interessar a humanidade é a evolução espiritual. Infelizmente, ainda não houve um despertar da grande humanidade. A natureza, então, ela está na base, vamos imaginar, para a palavra Pachamama, que é uma expressão em quechua que os incas usam para se referir à Mãe Terra. Difícil de a gente olhar para a vida, para o planeta, para o meio ambiente e fazer uma associação a uma mãe, a mãe de todos, não é? A casa de todos. A nossa Mãe Terra, Pachamama. E essa ambiência nos foi dada, nos foi presenteada, nós reencarnamos, ou ainda, este nosso ciclo evolutivo, o qual tem início, meio e fim. O nosso ciclo evolutivo, ele conta na casa de 20 e tantos mil anos, aproximadamente, varia, e estamos agora no final desse ciclo. E para este final de ciclo, então, nós denominamos como sendo a transição planetária. Então, a transição planetária, ela marca o final de um ciclo evolutivo junto a este ambiente ou a este planeta. Então, são conceitos que nós, de um modo geral, já temos, mas estamos aqui elaborando uma linha de raciocínio para nós chegarmos naquilo que nos cabe ou naquilo que vai exigir de nós, está a exigir, não é? De nós todos uma postura. Então, como conceito de evolução, nós vamos avaliar como sendo um processo que vai produzindo realizações. Vamos ver se o som está bom aos que estão assistindo em casa. Veja, eu não estou monitorando o pessoal, vejam lá quem está assistindo, se alguém dá um ok, se o som está bom. Tá bom? Então, nós, seres humanos, nós estamos vivendo um momento evolutivo junto ao planeta Terra. Isso nós todos sabemos e concordamos. As realizações, então, produzidas por esse processo de evolução
São aquelas realizações no âmbito dos nossos valores morais, enquanto um ensinamento trazido ao planeta há 2000 anos. Então nós vamos ver que é muito recente o ensinamento. Foi ontem. Se nós colocarmos 2000 anos em 10.000 anos, quando foi que nós chegamos aqui no planeta? Pela primeira vez. É algo que escapa da nossa própria compreensão. Podemos até indagar, não por curiosidade, mas para efeito didático, fazermos uma consulta para a equipe, mas com certeza vai para além de 100.000 anos. 100.000 anos, quando a Lúcia chegou aqui no planeta. Então, as realizações que nos cabem para o cumprimento dentro de um ciclo evolutivo que tem começo, meio e fim, ele está a produzir realizações para aquele conjunto de lapidações previstas pelos orbes, pelas hierarquias superiores. Ok? E nós já vimos e estamos vendo que a evolução, ela coincide com aquilo também que o grande mestre nos trouxe, representado na máxima de Jesus: busca-te a ti mesmo. Então, todo esse conjunto de ensinamentos, ele vai estar dependente para a prática evolutiva daquilo que individualmente cada um realizar aonde? Em si mesmo. Busca-te que o céu te ajudará. Então, esse é o nosso dilema. Esse é o desafio maior. Está no autoconhecimento. A foto aqui, a Josi está acenando, porque ela lembrou do dia em que ela teve o primeiro contato com uma onça. Foi nesta cabana. Quem é o agente para a evolução? Vamos pensar juntos. Quem é o agente que realiza evolução? É o corpo físico? É o cérebro? É o corpo astral? É o corpo mental? Aqui fica uma indagação para vocês, para nós pensarmos e posteriormente, para quem se habilitar, fazer uma pesquisa, elaborar uma síntese e postar para todos. Chegou agora o professor Brambila, que nos brinda também com a sua presença. Por que destas indagações? Porque nós associamos, materialmente falando, ou a medicina, ela associa tudo ao cérebro, ou às funções fisiológicas, como se tudo estivesse reduzido à matéria. Sequer sabem que existe um corpo astral e um corpo mental. E eis que nesse nosso momento, hoje, no aqui e agora, nós temos a presença de uma energia a mais sublime, a mais elevada em termos de padrão vibratório, que é a chamada energia crística,
que nós aqui, trabalhadores, dispomos na forma de um bastão, de uma representação, onde esse bastão está instalado e contendo energia crística coagulada, e que nós ativamos ela para a superação de todos os nossos desafios. E a equipe tem nos ressaltado que, de um modo geral, nós subutilizamos, ou seja, utilizamos aquém do que nós poderíamos utilizar. A começar o dia, ao terminar o dia, ou durante o dia, onde quer que estejamos, nós vamos irradiando a energia crística. Principalmente para a finalidade de higienização e de proteção por onde quer que estejamos andando. E a nossa realidade, aquilo que nós chamamos de realidade, como um conjunto e somatório de fatores. Que fatores são estes? Fatores conhecidos, fatores desconhecidos, fatores identificados, não identificados. Se nós tomarmos, por exemplo, que nós estamos interagindo com formas pensamento, quem de nós, enquanto seres humanos ou cidadãos, temos esta base de conhecimento para saber dos diversos fatores, então, como formas pensamento que estão no ambiente, que estão na rua, que estão nos ambientes, e que vamos interagir com os mesmos, se estivermos vibrando na mesma frequência. Então, quando a equipe nos orienta diante de um paciente de que o seu endereço energético está forrado, está repleto de formas pensamento. De onde provém as formas pensamento? Das emanações mentais e emocionais. Portanto, o autoconhecimento, e voltando, ele está na base para nós próprios identificarmos para aquilo que nós estamos sendo, fazendo, vibrando, emanando, intencionando, em nome destas emanações que vão compor a ambiência, uma ambiência social, uma ambiência doméstica, ela estará marcada por uma assinatura energética em nome de todas as formas de pensamento. Daí a importância de nós estarmos limpando os ambientes, não é? Ao menos uma vez por semana, por ocasião do Evangelho no Lar, que todos aqui realizam. Mas, dependendo da situação, nós vamos reconhecer que a demanda e a necessidade de higienização, ela vai além. Imagina você escovar os dentes uma vez por semana. Como é que fica? Eu vou tomar banho, o Brambila, outro dia me comentou, banho uma vez por semana. Complicado, né? Tudo está em desequilíbrio. Chegando o planeta, a humanidade, chegando no estágio cumulativo e sem volta. Essa a nossa realidade segundo a visão espiritual. Então, o que nos foi dito de que esta humanidade chegou num estágio em que
não há como evitar processos dramáticos e catastróficos. Aqui nós vamos adentrando então para a compreensão de tudo o que nós estamos vivendo enquanto desequilíbrios, ansiedades, problemas, doenças, as barbáries que nós estamos assistindo. Isso está dessa maneira porque estamos finalizando um processo e já recebendo as influências fotônicas ou energéticas para o novo ciclo evolutivo que no Espiritismo é dito então como sendo ou será ou já está sendo para alguns uma época de regeneração. Para quem já expiou, para quem já cumpriu, para quem já diluiu, para quem já realizou as ações de reorganização com os desafetos em nome dos vários tipos e modalidades de perdão, já está habilitado para a nova fase chamada regeneração, que será a tônica, a bandeira deste nosso novo ciclo que está já iniciando ou formalmente iniciar-se-á nos próximos anos. Mas vamos voltar para o que está posto então enquanto atitudes, análise de casos e situações. Vamos analisar o que está acontecendo com os oceanos e com o mar. Para quem está estudando o assunto, por exemplo, a ciência atestando que há os microgrânulos de plástico na água e nos peixes, nas vísceras, nos tecidos, então, dos animais marinhos. E estes materiais químicos, na medida em que vão sendo ingeridos, ou na medida em que vão se acumulando nos seres, vão deformando e produzindo, então, doenças, mortes, extinções de seres, em nome de atitudes de quem? Dos peixes, do nosso ser humano dito racional, que de irracional não tem nada à luz dos fatos. Ok? Vamos para os rios. Aqui no caso, uma imagem do nosso rio Uruguai. Quando há as chuvas de um rio límpido, ele se torna barrento, transportando a erosão, então, como um fenômeno de assoreamento, levando para os rios toda sorte de residuais químicos. Extremamente poluído por coliformes humanos, fecais animais, venenos agrícolas. E este rio, nós vamos ver que, de um modo geral, abastece novamente as populações ribeirinhas e vai chegar no Oceano Atlântico, no caso. Então vamos imaginar o que é que vai demandar em termos de tempo para limpar um rio destes. Quanto tempo vai levar para limpar o solo?
da ação de venenos que têm uma vida útil de 200 anos. Uma molécula ativa ao longo de 200 anos. Então não é de se estranhar que determinadas patologias, de repente, entre aspas, aparecem e se desenvolvem em função de ações cumulativas ao longo de uma existência. Sem considerar que nós trazemos eventualmente necessidades ou projetos de diluição de algo do passado relativo a vidas passadas. Ódios, mágoas que vão nos predispor, por exemplo, para um câncer. Um câncer que, associado a tudo isto que estamos vendo, reconhecendo, vai potencializar para este ou para aquele tipo de câncer, por exemplo. Então, é dramática a nossa realidade, por mais que nós não tenhamos contato com o mar ou não tenhamos contato com o Uruguai. Não é? Dá a impressão que nós estamos salvos. Dá a impressão que o problema não é nosso, né? Mas voltemos ao conceito de Pachamama. É a casa maior de todos. E todas as ações e todas as práticas, de alguma maneira, direta ou indiretamente, vão afetar a todos os que vivem nesta casa. Não é? Digamos, a nossa casa, havendo um sinistro, vai afetar só o pai? Vai afetar só a mãe? Vai afetar só o quê? O que poderá ser? Talvez eu estou falando muito alto. Quando não fala, tem? Agora o som está bom. Talvez eu estivesse falando muito alto, muito animado. Agora não tem mais. O quê? Não tem mais barulho? É, não tem mais. Tá, vê se o som está bom. Muito bem, Pode ser o ar-condicionado, talvez? Não, o ruído deve ser do microfone aqui, de lapela. As devastações, e também nós temos que também fazer uma análise mais ampla, de que as devastações, os desequilíbrios que hoje nós estamos vivendo, colhendo o fruto de ações que aconteceram ao longo do tempo. Quando começou a devastação? Quando começou o desequilíbrio? Não é? Que o planeta era todo verde, era todo forrado de florestas. Os rios eram límpidos, transparentes, sem poluentes. Então o processo ele foi acontecendo e eventualmente nós estamos reencarnando, colhendo frutos que nós próprios plantamos em vidas passadas. Uma das razões, um dos motivos que a equipe espiritual nos evidencia, de que está havendo um aumento muito grande da população de encarnados. Não é? Quantos bilhões somos hoje? Há 100 anos quantos éramos? Então este aumento ele tem um custo ambiental. E se nós não consideramos o meio ambiente como limitado na capacidade de absorver os impactos, obviamente que vai colapsar em algum momento, que é o que está acontecendo, né?
E vejam, aumento da população de desencarnados. Isso também nós não mensuramos. De que a população de desencarnados também está produzindo consequências para a nossa realidade. Porque se eles desencarnam sem saber que desencarnaram, eles continuam emanando energias, formas, pensamento que, em algum nível, afeta aos encarnados. Então vejam que os médiuns, ou aquela modalidade mediúnica mais sensível, e entrando em contato com espíritos, ela se ressente, ela sente dor, ela sente ansiedade. Então houve um aumento na população dos desencarnados. Houve e está havendo gradativamente aumento no envenenamento da Mãe Terra. Não é que houve e estagnou. Não. Na medida em que há a expansão das fronteiras agrícolas, por exemplo, está havendo o aumento do uso de venenos, que fazem parte de uma matriz de produção, não é? A transição planetária está acontecendo. Isso que é o aspecto essencial para nós tentarmos sentir a irradiação que o planeta vem sofrendo, está desabrochando o sofrimento silencioso. Palavras da equipe espiritual. Nós vamos ver na prática para um aumento de ansiedades, para o aumento de quadros depressivos, para o aumento de diabetes, para o aumento de câncer, para o aumento de Alzheimer, etc, etc. As patologias, as rebeldias. Como que essa irradiação produzindo um desabrochar no ser humano daquilo que não estava em equilíbrio, daquilo que não está em equilíbrio. Portanto, os sintomas, as dores, as tendências para que apareça ou saia debaixo do tapete tudo aquilo que não está de acordo com o ensinamento, com a orientação para o novo estágio vibratório, chamado regeneração, para aqueles que se habilitarem para seguir a sua evolução junto a este planeta. Então é dramático e ao mesmo tempo é simples. Se nós estamos conscientes, se nós estamos nos aplicando aos ensinamentos, não há o que temer, senão, obviamente, que nos resignarmos e passarmos as tempestades que estão aí. Ontem à noite, um atendimento praticamente sem solução, uma tempestade em que a mãe fez todo o tratamento, a mãe veio fazer apometria para a filha, que não quer saber de nada, que está sob um campo de obsessão desde os 12 anos de idade, de quando começou a relatar ver os espíritos. Está com 22 anos, já se tratou para depressão. Então, o sofrimento silencioso, ele é uma realidade em muitas famílias que estão sofrendo, que nós ficamos sabendo, não ficamos sabendo, não é? Quanta coisa que nós desconhecemos. Eventualmente alguém aí que se suicida, né? Nossa, e aí o espanto, mas ele parecia ser uma pessoa, né? Então nós temos que estar atentos e abertos para buscar dar um encaminhamento ou uma sugestão, um apoio, né?
E, essencialmente, esse apoio está representado nas orações. A oração, a tal da oração, como o maior bálsamo capaz de mudar uma realidade. Por outro lado, vejam, dito pela equipe espiritual, a providência divina sabe e está acompanhando o desenrolar dos fatos a nível de planeta. Então, digamos, um hecatombe atômico, toda essa visão, não é? Alarmante, alarmista, a equipe espiritual, as hierarquias superiores estão acompanhando tudo isso. E, obviamente, que vão interferir caso venha a comprometer, não é, esta humanidade e esse planeta. Mas, para a grande humanidade, as projeções, obviamente, que não são nada otimistas. E a irmã Sinhá nos disse que a população de desencarnados é 5 vezes maior que a dos encarnados. Então, se nós estamos lidando, mal ou bem, com 8 bilhões de pessoas, no plano astral são 40 bilhões. Então vejam o tamanho, o volume de trabalho, de encaminhamento, de datas especiais, de tudo isso que nós, enquanto projeto espiritual, temos, enquanto demanda desta casa, e, logicamente, só vai acontecer e está acontecendo por conta dos trabalhadores. Né? Vejamos que o materialismo, ele continua sem limites, como o único fator de motivação para a vida, não é? Materialismo. E o desconhecimento das leis espirituais. E agora a indagação: o que fazer? Nós, trabalhadores da última hora, nós estamos investidos do ensinamento evangélico para a condição de trabalhadores da última hora. O que fazer? E novamente o ensinamento que está no Evangelho de que devemos, e para os milagres e para as curas e para as realizações, isso está assentado no tripé fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Pré-requisitos para a realização de um milagre. Então, obviamente que nós teremos que estudar a fundo cada um destes 3 fatores, estudarmos sobre a fé, desenvolvermos a fé em nós, estudarmos a esperança, desenvolvermos a esperança, estudarmos a caridade, desenvolvermos a caridade. Então, cada um destes elementos, eles vão representar um tema, um bloco, uma abordagem, enfim, uma reflexão. Pergunta feita para a equipe espiritual na última pesquisa de 4º domingo: por que temos tanto câncer na atualidade? Vocês já se perguntaram? Mas por que tanto câncer, meu Deus? Quantas pessoas aqui da comunidade que na semana ou no mês se dirigem para os hospitais regionais, né, para realizarem a sua quimio, sua rádio? Mas por que tanto câncer? Então esta é uma questão que nós temos que pensar, não é? A equipe deu uma ampla explicação e nós vamos deixar aqui para todos nós pensarmos.
e vamos responder e vamos compartilhar no nosso grande grupo. Na última terça-feira, que foi ontem, estava presente a Josi, estava presente o Valdomiro. O irmão Marcos deu uma explicação sobre as metástases. Qual o verdadeiro mecanismo de uma metástase? E aí ele deu exatamente esse exemplo. Como é que uma célula de pele, uma epitelial, ela pode se deslocar e irradiar um câncer para uma célula do fígado? Tá? Então, algo para nós também aqui estudarmos na perspectiva de que nós estamos coadjuvantes de uma medicina que está tratando isso. Ou seja, não tem lógica, não faz sentido para esta ideia de que o câncer migra de uma célula para outra, se estava numa célula e vai estar num outro momento numa outra célula. Não é bem assim, não é dessa maneira. Então nós vamos estudar também esse assunto. Então vejamos que desta nossa abordagem de hoje vão ficar alguns questionamentos para nós buscarmos, pensarmos, né? Caros irmãos trabalhadores da última hora, busquemos ampliar o sentido teórico e prático para a tríade. Aqui está a nossa chave, a nossa encarnados, para aquilo que nós podemos desenvolver para ampliar a eficiência dos nossos trabalhos. Logo, estamos diante da fé, da esperança e da caridade. Se nós ampliamos aos fatores, nós damos condições para que outros mecanismos, outras tecnologias se precipitem, e isso se dá segundo a nossa qualificação. Então não vem de graça. O processo da evolução, como dito, ele é um processo que exigiu um esforço, uma caminhada ao longo do tempo. Tempo lá de, no caso da Lúcia, 100 mil anos. Então nós estamos num momento tão especial, onde nós estamos já conscientes do que é livre-arbítrio, nós temos a informação acerca da continuação da vida, nós temos os fundamentos trazidos pelo maior ser em termos de capacidade já evolutiva, que reencarnou, que foi Jesus, nos deixando este vasto conjunto de ensinamentos. Travou aqui. O que está aparecendo lá?
Travou. Abriu? Nós tivemos então na noite de ontem uma orientação para o uso de células tronco. A célula tronco que está junto a um banco de dados, digamos, uma biblioteca espiritual, onde estão as células originais capazes de produzir uma replicação celular para casos de deformação de células, para casos de câncer, por exemplo, onde a célula está em desequilíbrio, entrou em pânico e não consegue mais replicar-se para as funções e começa a desenvolver um tumor que pode evoluir para comprometer a encarnação ou a vida fisiológica, o processo fisiológico e a vida em si, diminuindo, não é? Abreviando a encarnação. Então nós tivemos a oportunidade de ontem fazermos um atendimento para a nossa irmã e colega Darcy, onde foi muito bonito, não sei se vocês lembram, a explicação do que proporcionou e o mérito, logicamente, do próprio paciente, para que não a nossa equipe aqui, coordenadora da medicina e do hospital, mas hierarquias superiores. Então nós concluímos de que, assim como nós estamos interligados com a nossa equipe espiritual, sabendo ou não sabendo, tendo a consciência ou não tendo, nós estamos interligados permanentemente. E eles, por sua vez, permanentemente interligados com hierarquias superioras. E estas hierarquias com a capacidade de precipitar, autorizar, implantar uma célula do banco original capaz de reverter um processo e retomar uma função normal e saudável. Compreenderam? Obviamente que sempre de acordo com o grau de merecimento do paciente, associado a toda a energia que os trabalhadores geram, né? No caso, foi gerado todo o amor, digamos assim, toda a emanação de amorosidade, do querer ajudar, né? Isso faz com que haja então uma possibilidade para esta modalidade de atendimento. Assim como no ditado popular, aos olhos de Deus tudo é possível, né? A gente ouve isso, alguém eventualmente fala com convicção ou não, mas efetivamente tudo é possível para os encarnados de acordo com a sua própria postura meritória. Então vejamos
do quanto vale a pena, do quanto nós devemos e podemos nos esforçar para trilhar, para desenvolver esses fatores, né? No nosso caso, vamos tomar por base o nosso trabalho da casa, do quanto vale a pena para nós mesmos acerca do comprometimento para com os trabalhos. Porque quem é o maior ajudado? É aquele pacientezinho lá sem nenhum conhecimento? Eu dei retorno, fiz todo um roteiro, dei o retorno bem aqui sentado, e a mulher disse: eu não sei ler. Então me ensina o que eu vou fazer. Você sabe rezar. Então, fazer uma oração para o anjo da guarda no dia a dia, né? Ensinei a fazer os chás, banho de ervas, coisas que se transmitem, mas toda aquela orientação, fazer evangelho no lar. De que maneira? Realizar os processos de higienização energética. Isso não é para essa vida, né? Então são aspectos humanos, são demandas que dá vontade de chorar junto, né? Quer dizer, é uma piedade, é uma compaixão, né? Mas que nós, e no nosso caso, a motivação para gerarmos juntos orações, vibrações, né? É inimaginável quantas pessoas adentram essa porta, tímidas, que gostariam de perguntar, que gostariam de falar do seu problema, que não tem essa, né, essa desenvoltura ou essa capacidade. Então, para todas estas necessidades, as orações, a quem quer que esteja em necessidade, né? E isso faz parte do desenvolvimento dessa nossa tríade, que é a fé. A fé como fidelidade ao ensinamento, né? A esperança como uma ativação do nosso cardíaco. Quer dizer, emanarmos algo que tenha força magnética para sensibilizar, para tocar o cardíaco, não é? E a caridade como prática de um conjunto de valores morais. Então a caridade é a mecânica, é a ferramenta de nós implementarmos os valores. Porque o valor é um fator abstrato, não é? Ele é teórico, ele é filosófico. Como é que nós vamos implementá-lo na vida? Por meio de uma ação caritativa. Por isso que genericamente está a palavra caridade. Fora dela não há salvação. A caridade como mecânica, como enxada, como a ferramenta de implementação de algo. O quê? Os valores, não é? E para a implementação dos valores, esse fator emocional, essa esperança, que no nosso caso, eu falo por mim, diante de tantas as evidências, não é? Nós já devíamos estar convictos das interações com os amigos espirituais, não é? Convicção. Quando há convicção, não há dúvidas. Nós já passamos da fase da dúvida, mas será, dos questionamentos, porque nós temos tudo à nossa disposição em termos de respostas às indagações, de respostas às dúvidas. Vejam, por exemplo, nós temos todo um campo de proteção aos fatores ambientais, fatores de proteção que nós estamos gerando, nós estamos produzindo a proteção.
Nós estamos gerando mérito na medida em que estamos fazendo algo em prol, não é? É claro que poderíamos e deveríamos fazer muito mais, porque o planeta está envenenado. O que é que estamos fazendo? Então essa é a pergunta, essa é a reflexão, não é? O que eu indivíduo, eu cristão, eu espírita, estou fazendo em prol para a regeneração, para a recuperação da nossa casa. A casa está infestada. E lógico que alguém que vive nesta casa infestada também está se infestando. Por isso que a equipe nos orienta para irmos ao meio ambiente, irmos para a natureza. A natureza, sinônimo de algo equilibrado, não é? Para nós realizarmos as trocas. Quando vamos para a mata, por exemplo, o que acontece? Há todo um fator de troca de energias que são retiradas, que são encaminhadas para as zonas vulcânicas, telúricas, queimadas, transmutadas, não é? E assim por diante. E nós retornamos renovados. Mas isso acontece uma vez por mês. E nós vamos reconhecer que nós devemos estar fazendo isso mais vezes, uma vez que estamos vivendo junto às comunidades e elas estão altamente infestadas, sobretudo de forma pensamento, sem considerar todo um conjunto de esgoto, não é? De lixo. E uma evidência, então, para nós como consequência é que nós temos hoje uma epidemia de dengue. A dengue é uma expressão de desequilíbrio. A pandemia é a grande evidência de que essa humanidade se equivocou. Onde nós nos equivocamos? No desconhecimento das leis, no excesso de materialismo, na forma de ser, não é? No egoísmo e assim por diante. Muito bem, pessoal, então muito obrigado a vocês, Josi, Dona Odete, Maria, Brambila, Lúcia, dos 100 mil anos, a primeira que chegou ao planeta, Janete, Maciel, Valmir. Muito obrigado também aos que estão em casa, aos nossos colegas trabalhadores. A síntese, então, de toda desta coleção de lâminas, cada um fique à vontade, querendo compartilhar, fazendo a sua síntese, compartilhe no nosso grande grupo do WhatsApp dos trabalhadores. E lembrando que todas as nossas abordagens da casa estarão sendo, então, gravadas no YouTube, no nosso endereço da FIAC, e poderá, então, em outros momentos, ser assistido, não é? Estudado, para tudo aquilo que está, então, sendo produzido. Vamos fazer juntos uma oração, uma prece final, como gratidão também para a equalização, proteção de todos, para um bom descanso regenerador. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os devedores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja.
Uma boa noite a todos, muito obrigado. A Josi, por favor, desabilita. E até o nosso próximo encontro.